sou a professora Ayla, professora de Ciências, e nós estamos aqui para uma aula para os alunos do 6º ano. Se vocês quiserem, vocês podem acompanhar no livro de vocês, no livro didático. Esse assunto está no capítulo 3, Fazendo Ciências. Nós estudamos, solucionamos dúvidas e, novamente, as dúvidas elas surgem e novamente, nós tentamos solucionar essas dúvidas. Talvez você já tenha feito isso em casa. E quando você está fazendo isso, você está fazendo ciência. É assim que o cientista trabalha. Solucionando as dúvidas, fazendo os questionamentos, fazendo as experiências, E nós estamos vivendo até um momento diferente, que é esse momento de uma pandemia. E nós temos vários cientistas em todo o mundo que eles estão procurando uma solução, fazendo várias pesquisas, fazendo várias experiências. Algumas dúvidas eles já conseguiram tirar, outras ainda não, como por exemplo a vacina, que eles ainda estão procurando solucionar. Então as dúvidas elas vão surgindo e eles vão tentando solucionar essas dúvidas. E a ciência, com o passar dos anos, ele foi sofrendo um desenvolvimento, ele foi tendo esse desenvolvimento, que é o desenvolvimento científico. E junto com o desenvolvimento científico, também veio o desenvolvimento tecnológico. E a ciência, ela precisou ser dividida em áreas. E aqui nós temos algumas áreas, só as principais áreas, mas também nós temos as suas subdivisões. Temos a astronomia, temos a química, a biologia e a física. Só um resumozinho aqui para vocês sobre cada uma. Astronomia. Quando você fala em astronomia, vamos dar uma voltar um pouquinho para a gente observar cada uma. Quando nós falamos sobre astronomia, que é o estudo dos astros, a posição, a evolução, o movimento desses astros, e nós vamos estudar isso nessa aula. A biologia é a ciência que estuda a relação entre os seres vivos. Bio fala de vida. A química estuda justamente as reações químicas. Nós temos os elementos químicos na natureza e também nos seres vivos. A física, nós temos as inúmeras leis da física, as reações físicas também. E vamos falar um pouquinho agora sobre a astronomia, que é justamente essa ciência que vai tratar, que vai estudar os astros, a posição, o movimento, a constituição e a evolução dos astros. Vamos observar. E esse estudo da astronomia, ele sempre fascinou o homem. O estudo da astronomia, ele vem desde o início da civilização. O homem, ele olhava, analisava as estrelas para saber a melhor época para semear, a melhor época para colher. E nós podemos observar que alguns povos, eles faziam isso. Quando eles avistavam a estrela Sírius, eles já sabiam que ali viria a chuva. E a chuva era um sinônimo de quê? Do rio Nilo ele encher, transbordar, e quando ele secava aquela região ali, próxima ao rio Nilo, é uma região desértica, Então, com a cheia do rio Nilo, e depois ele secando, o solo ficava extremamente fértil. E o solo ficando extremamente fértil, era apropriado ali para eles semearem e para colherem. E eu coloquei aqui algumas imagenzinhas para vocês observarem. Então, o estudo da astronomia, ele sempre fascinou, mesmo sem ter equipamentos apropriados, eles já faziam esse estudo da forma deles. Mas vocês viram que teve também um avanço tecnológico. E hoje, quando nós temos as dúvidas, os questionamentos, fica bem mais fácil, porque nós temos vários equipamentos para fazer isso. Aqui nós vamos observar 2 modelos de organização dos astros, que é o modelo geocêntrico, que foi um modelo aceito por muitos e muitos anos. Passaram muitos séculos e eles aceitaram esse modelo, que é o modelo geocêntrico. O outro modelo é o modelo heliocêntrico. O que diz o modelo geocêntrico? O modelo geocêntrico ele dizia que a Terra que era o centro do universo e os outros corpos giravam em torno da Terra. O modelo heliocêntrico, que depois que ele foi aceito, que o Sol que era o centro do universo e os outros corpos celestes giravam em torno do Sol. Falando um pouquinho sobre o modelo geocêntrico, nós temos os seus defensores, Aqueles que defendiam o modelo geocêntrico, um dos principais, Cláudio Ptolomeu, aqui já depois de Cristo.
Mas nós temos relatos que antes de Cristo, como alguns lá, eles já defendiam esse modelo também geocêntrico. E o modelo defendido por Cláudio Ptolomeu, ele ficou por 1.500 anos. Né? Nós temos outros, Pitágoras, Aristóteles, também eram defensores do modelo geocêntrico. Dizia que a Terra, já falei para vocês, encontrava-se no centro do universo. E em torno dela giravam os planetas e os outros corpos celestes. E só voltando um pouquinho para o modelo geocêntrico, era um modelo que era aceito, ficou aceito na época antes mesmo de Cristo, até depois de Cristo, e esse modelo foi aceito por 1.500 anos, e ali as pessoas elas não podiam ser contrárias àquele modelo, mas depois veio o modelo heliocêntrico, um dos principais defensores do modelo heliocêntrico, Nicolau Copérnico. Temos também, depois eu vou mostrar para vocês, Galileu Galilei, pode passar para a gente dar uma olhada aqui, e temos também, vamos passar um pouquinho, Kepler. Eles também eram defensores do modelo heliocêntrico. O modelo heliocêntrico, dá uma olhadinha aqui, defendido por Nicolau Copérnico, dizia, só para vocês recapitularem, né? Quanto mais nós falarmos aqui, vocês vão aprendendo, vão aprimorando, vão absorvendo. Dizia que os corpos celestes giravam em torno do Sol, defendido por Nicolau Copérnico. Galileu Galilei também defendia esse modelo heliocêntrico. Ele fez algumas lunetas, ele aprimorou também algumas lunetas para fazer esse estudo dos astros, né? E com a luneta que ele aprimorou, ele pôde observar as crateras da Lua, satélite de Júpiter, observou as fases de Vênus, e aqui eu já falei para vocês que ele construiu uma luneta. O interessante para vocês, algo a mais, é que Galileu Galilei, ele concordava com o modelo heliocêntrico, mas ele vivia em uma época que o modelo adotado por todos era o modelo geocêntrico. Então ele foi condenado à morte. Ele não podia fazer aquilo e ele teve que falar em praça pública, assinar um documento dizendo que ele não concordava. E ele, que não era besta, ele fez isso, mesmo contrariando aquilo que ele achava, mas ele não queria morrer, né? Então ele teve que assinar em praça pública esse documento que ele não concordava com o modelo heliocêntrico. Não, eu não concordo não, o modelo certo mesmo é o geocêntrico, mas ali era só para não morrer, viu gente? Ele concordava com o modelo heliocêntrico. Vamos lá, também tem Kepler. Kepler também era um defensor do modelo heliocêntrico na mesma época, ele era da mesma época de Galileu Galilei, foi um cientista alemão, professor de matemática, física também, nós temos as leis de Kepler, depois vocês podem observar isso, desenvolveu um telescópio. Agora, ele não concordava, ele concordava com o modelo heliocêntrico, igual Galileu Galilei. Só que Galileu Galilei, ele dizia que as órbitas dos planetas, os planetas girando em torno do Sol, certo? E as órbitas dos planetas eram circulares. Isso Galileu Galilei. Mas Kepler não concordava, ele dizia que as órbitas dos planetas eram elípticas. E posteriormente, eles puderam observar, os outros cientistas, que realmente as órbitas dos planetas eram elípticas. E falando um pouquinho para vocês, mais ainda sobre esse universo que tão fascina o homem, né? Como é que ele é constituído, né? Nós vamos observar que ele tem tudo o que existe, é construído por tudo o que existe, como por exemplo, planetas, estrelas, asteroides, luas, galáxias, poeiras, buracos negros e cometas. Aqui eu trouxe algumas imagens para vocês. Falando um pouquinho sobre as galáxias. O homem ele achava, lá no passado, que só existia uma galáxia, a nossa própria galáxia. Mas depois, com os estudos de um astrônomo chamado de Hubble, eles puderam observar que existem muitas e muitas galáxias, não só a nossa galáxia. E qual é o nome da nossa galáxia? É a Via Láctea. Então o universo é formado por milhões de galáxias, não só nós. Mas os povos lá no passado, como eu falei para vocês, eles não tinham equipamentos apropriados para observar o céu. Então eles imaginavam que era só aquilo que eles estavam observando, a própria galáxia. Então as galáxias, a constituição das galáxias, milhões de estrelas, gases e poeira, né? Nós temos poeiras, planetas, isso nas galáxias.
E quais são as formas das galáxias? Aqui eu trouxe esses exemplos para vocês. Espiral, nós temos a elíptica, nós temos também as galáxias de forma irregular. E a unidade? Olha, para você observar esses corpos celestes, às vezes quando você olha para o céu, você imagina que as estrelas estão bem juntinhas, né? Bem próximas umas das outras. Mas elas não estão próximas umas das outras. Elas estão anos-luz de distância umas das outras. Né? Então a unidade utilizada não é o metro, não é o quilômetro, porque não caberia no papel tantos zeros, tantos números para a gente colocar. Então eles utilizam uma unidade própria que é chamada de ano-luz. Então a unidade usada para medir essas distâncias no sistema solar é o ano-luz. E o que é o ano-luz? O ano-luz é a distância percorrida pela luz no período de um ano. Aí aqui eu tenho alguns exemplos para vocês, justamente para vocês observarem que esses corpos celestes eles estão bem distantes. Da Terra para o Sol são 150 milhões de quilômetros, por isso que nós utilizamos, né? Se você for olhar a próxima estrela, mais próxima depois do Sol, da Terra, ela está, ó, olha o de zero aqui, 40 trilhões de quilômetros da Terra. A Alfa Centauri, no livro de vocês tem aí, né, que é a Centauri também. Né? Então, essas distâncias, nós utilizamos o ano-luz. Ok, gente? Então, nós encerramos aqui a nossa aula. Espero que vocês façam bom proveito e que tenham bons estudos.